porque se der errado, a culpa não foi minha. É melhor obedecer do que sacrificar. Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui, né, da devocional com o Senhor, e a gente trouxe esse tema, né? O Senhor, o Espírito Santo, vai trabalhar em você para que você consiga compreender a mensagem do que é a vontade de Deus para você e o que é apenas a permissão do Senhor. Então, eu começo assim. É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15. Mas aí vem a dúvida. Como saber qual a vontade? Quantas vezes achei que estava fazendo o que era certo e depois vinha decepção, dor, arrependimento. Me pergunto se tudo que eu fizer ou perguntar ao Senhor, se eu vou estar tirando a minha responsabilidade das minhas escolhas. Porque se der errado, a culpa não foi minha. Tem aquela famosa frase que diz: tudo é permissão de Deus. Aí é que tudo muda. O Senhor permite e tem aquilo que é a sua vontade. Acredito eu que para saber a vontade, eu preciso conhecê-lo. E quanto mais intimidade, mais clareza. Por exemplo, eu tenho amigas. No começo da nossa amizade, eu pisava em ovos, porque eu não sabia o que ela pensava, ou o que ela gostava, ou o que ela odiava. Quanto mais a nossa relação crescia, mais natural se tornou para mim. A ponto de, se eu for a uma padaria e escolher entre 6 tipos de bolo, eu saberia exatamente o que ela iria gostar. Ou se eu entrar em uma loja, eu sei exatamente qual roupa ela gostaria e ainda exclamaria: nossa, essa roupa é a cara dela. Quantas vezes já não aconteceu com a gente, né? A gente vê, tá passando em algum lugar, né? Se você é mãe, você tem filhos, ou se você tem uma amiga muito próxima, você olha e fala: nossa, essa aqui é a cara da fulana, ou essa aqui é a cara do meu filho, por causa dessa proximidade. Isso também me permite saber quando alguém vem para me contar algo sobre a pessoa, e dá para saber na hora se é verdade. Quando você tem muita intimidade com alguém e alguém vem te contar uma fofoca, alguém vem falar algo para você, você sabe na hora. Isso não é algo que aquela pessoa diria. Isso tem algo estranho, eu vou investigar. Ou pensar: nunca que essa pessoa diria isso. Reconhecer quando ela está triste, quando está cansada, ou quando precisa de um conselho, ou apenas de um abraço em silêncio. Então, conhecer o caráter de Deus é a forma mais clara e natural para se aproximar dele. Lá em Gálatas, fala sobre o fruto do Espírito, que é a manifestação de Deus em mim. Isso é maravilhoso, porque eu não só vou saber qual é a vontade de Deus, pelos outros ou pela minha própria percepção, mas porque Ele vai estar dentro de mim. As minhas atitudes estarão de acordo com o seu caráter. Aí é que começa o ponto. Como eu faço para descobrir a vontade de Deus? Eu preciso me aproximar dele, eu preciso saber quem ele é, descobrir o caráter dele. E aonde está tudo isso? Na palavra de Deus. E como um filho que passa desde bebezinho até a vida adulta, obedecendo seu pai. Quando ele for para a vida, no trabalho, na escola, nas amizades, ele vai levar o pai dentro dele, em cada atitude, palavras que foi aprendido e vivenciada todos os dias da sua vida. Para ele, não é difícil saber qual é a vontade do pai dele, porque ele viu isso a vida toda, está dentro dele. As pessoas reconhecem e dizem: o nome do meu pai é Paulo, né? O Paulo era assim, o Paulo falava assim. O teu pai teria orgulho disso. Ah, nossa, é cria do Paulo mesmo. Mas coisas que o nosso pai permite ou tolera. Aí a gente vai falar sobre a tolerância de Deus. Aquilo que o Senhor tolera, mas não é a vontade dele. Eu, como mãe, posso desejar para o meu filho, né, a fazer um aniversário dele, por exemplo. E ele simplesmente dizer: eu não quero. Ou nem sequer me ouvir e já vir com um projeto pronto. Quantas vezes a gente não faz isso para Deus, né? A gente tem uma grande coisa para fazer e a gente simplesmente chega com um projeto e fala: Senhor, esse é meu projeto. Ao invés da gente perguntar qual é o desejo dele: Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Senhor, qual que é o seu desejo para mim?
E a gente fica na expectativa de que Deus realize aquilo que a gente colocou diante dele. Você veja, não é a vontade dele, é a sua vontade que você está impondo. Eu quero que você faça isso. Eu mesmo não acho que seja a melhor opção, mas eu permito que ele faça. Quando vamos, por exemplo, ao supermercado e ele vê uma embalagem que chama atenção, aí o que acontece? A gente insiste que quer. Mãe, eu quero. E a mãe fala, você não vai gostar, pega outra coisa. A gente, não, eu quero isso. E faz birra, eu quero aquilo lá, vai ser bom, eu quero experimentar. E aí o que acontece? Adivinha, não gostam. Ainda fica com raiva por não ter gostado, ter perdido o dinheiro e podia comprar outra coisa. Vem a revolta, o orgulho ferido de ter que admitir realmente era ruim. Quantas vezes, por teimosia, a gente não fala para o Senhor, a gente não expõe, não pede discernimento para Ele, porque a gente já sabe que na palavra dele aquilo é contrário. Seja um relacionamento, um posicionamento, uma carreira, uma forma de viver, enfim. E quando a gente se depara com aquilo é ruim, a gente tem um orgulho ferido, porque a gente não quer admitir que foi a gente que foi lá e fez, e depois agora está pedindo para Deus mostrar qual é a vontade dele, depois que a gente já quebrou a cara. Mas Deus é misericordioso, né? É assim que você pode fazer suas escolhas, mas nem tudo te convém. Agora, eu não fico 24 horas por dia falando para o meu filho o que ele deve fazer. Entende que a vontade de Deus não está ali 24 horas por dia te manipulando, que foi o que eu falei, né? Ele já sabe o que deve fazer. Para eu ficar em cima dele 24 horas por dia, mas não precisa, porque eu já ensinei ele o que deve fazer. Ele já me conhece. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a minha é apenas aprendizado. A permissão de Deus na nossa vida vem de como essa situação, arrependimento pela escolha, mais um aprendizado e muitas vezes o orgulho ferido. Quer saber a vontade dele? Conheça o seu caráter, crie um relacionamento com ele. Ou seja, não tem grande segredo. Você criar um relacionamento com Deus, ter vivências com Ele durante a sua vida e conhecer o caráter dele. A verdade é que tem coisas inegociáveis. Por exemplo, o seu relacionamento com Ele. Eu tenho um relacionamento com o meu marido, mas uma pessoa que quer ser próxima dele, um amigo, ele não pode pegar o meu relacionamento e ter intimidade comigo para ter intimidade com o meu marido. Não tem, ele vai ter que criar uma intimidade com o Mateus. Ele não pode falar, mas eu sou íntima da Giovana, então por isso eu vou ser íntima do Mateus. Não existe isso. Existe, imagina, se você tem lá uma amiga, e aí essa amiga te apresentou outra amiga. E porque você é íntima dela, você vai ser a íntima da outra. Não, você vai ter que criar um relacionamento com ela. Então, para você saber a vontade de Deus, você precisa conhecer o caráter de Deus. E entender que o caráter de Deus, tudo que é a vontade do Senhor, vai remeter à glória dele. Tudo que nós fizermos, todas as obediências que nós fizermos, vai remeter à glória de Deus. Então, mentira, lascívia, inveja, nada disso vai remeter à glória de Deus, vai remeter ao caráter de Deus. E para a gente entender e não ficar toda hora pedindo sinal a cada coisa e ficar se sentindo perdido e, meu Deus, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Você precisa conhecer o caráter dele. Você precisa ter um relacionamento com ele. Você precisa acordar de manhã cedo, se for o seu caso, ou antes de dormir, ter um horário para você sentar, fazer uma oração, pegar o seu caderno, escrever, falar com ele. Sabe, se você não quiser escrever, falar com ele. Colocar para fora tudo aquilo. E você vai compreendendo a forma que ele tem de falar com você. Né? Peça isso. Aliás, a gente vai fazer uma oração agora. Vamos pedir para o Senhor falar com você de um jeito específico. O jeito que Deus fala comigo não é o jeito que Deus vai falar com você, que vai falar com outro. É um jeito específico. E você vai compreender como Ele fala com você. Amém? Vamos fazer essa oração para a gente encerrar esse vídeo de hoje. Senhor querido, Pai amado, a sua filha amada está aqui diante do Senhor. E diante dessas pessoas que vão acessar esse vídeo, nós pedimos, Pai, para que o Senhor venha falar com elas de uma forma que elas vão compreender que é o Senhor.
que não haja dúvidas no coração dela. Senhor, eu sei que o Senhor não sente raiva, o Senhor não fica revoltado com o fato de nós pedirmos sinais. Mas é importante que os seus filhos saibam o seu caráter, para que eles possam viver uma vida digna e íntegra. O Senhor tem prazer em nos dar sinais, em confirmar aquilo que o Senhor fala conosco, através de ministrações, de pessoas, da palavra. Mas os seus filhos, eles querem conhecer o seu caráter, para que a vida deles possa ter um sentido, e assim o sentido da glória de Deus. Senhor, hoje nessa manhã, esse é o nosso pedido para o Senhor, para que o Senhor venha a trazer essa confirmação no coração deles, falar com eles de uma maneira que eles podem testemunhar, que eles possam falar: eu entendo a voz do Senhor, eu entendo como o Senhor fala comigo, e que eles venham se debruçar na tua palavra, que é o seu caráter, que demonstra quem o Senhor é, e crescer em maturidade, e crescer em relacionamento com o Senhor, com o seu Espírito Santo que vai nos guiar. Só Ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Hoje eu te entrego o meu dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então até amanhã, um beijo.